Oi pessoal, eu sou Romene Carelli e hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem um estrogonofe, queridinho de muitas pessoas. Quer aprender? É fácil. Vem comigo que no caminho eu te explico. Oi pessoal, então, hoje nós vamos aprender a fazer um estrogonofe. Estrogonofe é o queridinho de muitas pessoas, né? Aquelas comidas que aquecem o coração, aquelas comidas de conforto, né? Que lembram muitas coisas da casa da gente, de almoço. Antigamente, eu falo antigamente porque eu não sou tão novinha assim, né? Mas antigamente, estrogonofe era uma coisa que a gente chegava em festa, tinha estrogonofe, todo mundo ficava feliz, né? Tinha estrogonofe na festa do fulano, na formatura de Beltrano, né? Então, estrogonofe era o prato, era chique, a chiqueteza da vez, né? O estrogonofe é uma dessas comidas que, na minha opinião, não saem de moda. Eu costumo dizer que, assim, são os... Entendam muito bem o que eu vou falar, mas são os cafonas necessários, né? E o estrogonofe, na verdade, ele vem assim, existe uma discussão sobre o estrogonofe, sobre o verdadeiro estrogonofe, como é o estrogonofe. É muito difícil a gente chegar num consenso a respeito disso, porque, segundo a história, o estrogonofe é um prato russo, né? Que teoricamente nasceu na Rússia czarista e dizem que vem da palavra, do sobrenome de uma família, que é Stroganov. Mas como isso é antes de 1500, fica muito difícil, não sabem se foi Pavel Stroganov que deu origem ao prato, mas enfim, o prato ele vem da palavra strogat, que significa cortar em pedaços, né? Na palavra russa, cortar em pedaços. Enfim, mas o estrogonofe, né? Então, ele originalmente, vamos dizer assim, é carne, cebola e creme de leite, né? Depois, no século XIX, foram acrescentados a páprica, mostarda e os cogumelos. Enfim, vamos fazer e vamos continuar conversando sobre isso. A gente vai fazer um estrogonofe de carne, tá? Então eu tenho aqui carne, cogumelos, cebola picada. Aqui eu tenho manteiga e azeite misturadinho, que eu acho que dá um sabor gostoso. Creme de leite, claro. Tenho um pouquinho, se você tiver um molho de tomate já pronto, bom, é legal. Aqui eu tenho um pouco de molho de tomate com um pouquinho de molho inglês, que eu acho que dá um toque legal. E, claro, a birita, que vocês já sabem que eu gosto de coisa com birita, né? Aí a gente tem aqui um conhaque para dar aquela flambadinha. E eu deixei separado também um pouquinho de caldo de carne. Um caldo de carne que estava, né, eu fazendo as coisas, fiz um caldinho de carne. Porque se eu precisar acrescentar algum líquido a mais, eu já uso um líquido saborizado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso queridinho. Eu costumo dizer sempre que quando a gente vai fazer carne, primeiro eu vou refogar, eu gosto de fazer assim. Eu vou dar uma refogada na cebola com os cogumelos, que eu tenho cogumelo Paris fresco. Então eu gosto de dar uma refogada neles primeiro, para dar aquela murchada, para não ficar o cogumelo muito mole, porque o cogumelo ele absorve, né? Ele é poroso. Então eu dou essa refogada aqui e no final eu acrescento. Se a pessoa for usar esses cogumelos em conserva, aí você coloca só no final, tá? Dá uma lavada nele, tira aquela água para tirar aquela salmoura e no final a gente acrescenta. Aqui eu tenho azeite e manteiga. Eu vou vir agora aqui com a cebola picadinha, cortada em brunoise, tá? Picadinha. Vou dar uma refogada nessa cebola.
Não pode deixar a cebola dourar. A gente aqui vai dar uma suada na cebola, que a gente chama suar a cebola. Então ela vai ficar mais transparente e vai soltar todo o seu sabor. E aí eu dou essa suada nela, coloco o cogumelo, já vou colocar o cogumelo já, para ele dar aquela, né, aquela amolecidinha. Depois eu vou tirar e coloco, a gente continua. Mas então, sobre essa questão do estrogonofe, não se sabe ao certo o que deu o nome, não se sabe se foi dessa família ou se foi ao cozinheiro da família, né, na época de Alexandre I, mas enfim. Quando se adicionou páprica, creme de leite e mostarda, foi um cozinheiro já do século XIX, Henri Costet. E aí, aquela coisa, aí a pessoa fala assim para mim, ué, mas não sei o que, ketchup. Ketchup é uma coisa que começou quando as coisas começaram a viajar e chegou nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles começaram a colocar ketchup no estrogonofe, mas não façam isso, gente. Não façam, porque depois que vocês fizerem assim, nunca mais vocês vão querer fazer o negócio do outro jeito. Tá? Não façam. Isso é coisa quando chegou nos Estados Unidos e os americanos pegaram e colocaram ketchup. E a gente sabe que muitas das coisas nos Estados Unidos eles vão um pouco mais pela praticidade, né? Eu ainda tenho uma opinião a respeito dessa história do ketchup, porque não sei se vocês vão lembrar que há uns tempos atrás a gente chegava para comprar creme de leite no mercado. Aí na lata sempre tinha uma receita, né? Você tirava o papel da lata, tinha uma receita. Tinha receita de estrogonofe. E aí, lá na receita, botava ketchup. Eu ainda acho que isso é um pouco coisa da indústria também, para fazer você... Sabe aquelas coisas de compra casada? Mais ou menos isso. Mas então, olha, não façam. Não façam isso, tá? Eu acho, assim, hoje em dia, eu acho que a única coisa que é respeitada de verdade no estrogonofe é o creme de leite e a batata palha, né? Que, na verdade, em outros lugares tem batata chips, batata frita, mas a batata e o creme de leite já é mais respeitado. Aí, ó, eu vou tirar, que eu dei essa suadinha, essa refogadinha, e vou deixar aqui para no final, quando eu estiver finalizando o estrogonofe, eu volto com isso, para pegar o sabor. Uma coisa muito importante, a gente quando vai fazer carne, né, não importa se é bife, um picadinho e no caso o estrogonofe, a gente sempre deve deixar primeiro a panela esquentar, a panela ficar quente. Você deixa a panela ficar quente, depois que a panela está quente, a gente coloca a gordura e depois vem com a carne, tá? Porque para evitar que a carne solte água, e com isso, quando começa a soltar muita água, a carne pode ter a tendência a endurecer, né? E aí a gente tem que deixar aquela água secar. Então a panela já estava quente, derreti a gordura, né, que eu tô com azeite e manteiga misturado. Agora eu venho com a carne picadinha, tá, em cubinhos ou tirinhas. E agora, eu vou dar uma refogada bem boa nessa carne, tá? Bem boa mesmo, deixar a panela, sabe, dar aquela craca na panela, assim, pra depois a gente... Oi? A crostinha. Isso, muito obrigada. Pra dar a crostinha na panela, que isso dá gosto. E aí depois a gente vai dar uma flambada na panela, que essa flambagem acaba deglaçando e retirando esses resíduos da crostinha e dando mais sabor, tá? Então agora a gente vai refogar bem aqui o estrogonofe. Ó, a gente deu uma refogada boa, tá? Ficou uma crostinha na panela, tá? Agora, eu estou fazendo do jeito que eu gosto de fazer, tá? Agora eu vou colocar o molho de tomate, que tem um pouquinho de
molho inglês aqui, tá? Pra que eu vou fazer assim, desse jeito? Por que você faz assim? Eu vou explicar. Pra a gente meio que dar uma fritada, vamos dizer assim, no molho de tomate. Se você for usar extrato, enfim, você dá uma fritada nele, pra tirar um pouco da acidez. Porque às vezes as pessoas falam, coloca um pouquinho de açúcar para tirar a acidez do molho. Açúcar não tira a acidez de molho, açúcar engana o cérebro. O molho continua ácido, só que você não percebe. Mas o que tira a acidez então do molho de tomate? Cozimento. Então quando você usa, por exemplo, o extrato, você dá essa fritadinha no extrato de tomate para poder tirar um pouco essa acidez e o molho fica mais encorpado, vamos dizer assim, mais escurinho, né, com uma cor mais escurinha. Se eu tivesse com uma panela um pouco menor, mais baixa, eu jogaria o conhaque aqui e dava uma flambada já. Mas como a minha panela é alta, eu vou flambar de outra maneira, tá? Que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Vou apoiar a panela aqui. Aí eu vou já fiz isso uma vez, vocês já viram isso. No Mineiro de Botas. Eu coloco a birita aqui na concha. E aí eu dou uma aquecida aqui, ela vai começar a pegar fogo, né? E aí eu já vou para a panela. Para poder dar essa flambada, né? E dar continuidade ao meu estrogonofe. E aí, nessa parte que eu coloquei o molho de tomate, nas versões russas, eles colocam mostarda. Não tem molho de tomate, é mostarda, tá? E aí, dão um prosseguimento. Ó, tá pegando fogo. Eu venho com a panela aqui e vou no meu show pirotécnico dar uma flambada aqui. Tá? O álcool, ele evapora, ele eleva o sabor da comida. Ele faz as coisas ficarem mais... você sentir mais os sabores das coisas. Parou, né? E o álcool vai evaporar. E agora eu vou colocar um pouco de pimenta. Pimenta do reino. Tá? Vou colocar, lembra do caldinho que eu falei? Vou colocar um pouquinho do caldinho aqui, só para poder dar essa limpada na panela. Mexo, desgrudo assim, sabe, a crostinha, para poder ter bastante sabor, porque isso dá muito sabor. Tá? Agora, eu coloco, a gente verifica se a carne está macia. Primeira coisa que o estrogonofe tem que ter uma carne macia, fácil de comer. Verifica se a carne está macia. Mas se a carne não estiver macia, lembra do caldo? Você coloca um pouquinho do caldo, tampa a panela e deixa a carne cozinhar mais um pouquinho. Quando você perceber que a carne está maciazinha, você dá prosseguimento na coisa, tá? Então, agora ela está macia e tudo. A gente coloca, botei pimenta, então nós vamos colocar creme de leite, deixar ele dar absorver os sabores aqui. Eu acerto o sal, tá? E quem gosta, quando você terminou, uma noz moscada assim, sabe, raladinha, pouquinho, para dar aquele tchan, aquele perfume, e aí a gente coloca a cebola e o cogumelo que a gente refogou no início. Agora eu vou botar o creme de leite, tá? Tem que ser creme de leite fresco? Não precisa, gente. Pode ser de caixinha, de latinha. Eu até gosto dos de lata, dos de caixinha, eles são mais, né, firmes. Eu gosto mais deles. Já espirrei na minha roupa aqui, ó. Isso acontece, cozinha, né? Ó.
Aqui eu coloquei o creme de leite, vou deixar apurar um pouquinho e aí eu venho com o cogumelo e as cebolas que eu refoguei no início, tá? Agora aqui para poder dar aquela apurada e o gosto. Tá cheiroso, tá bonito. Levantou fervura, acertou o sal, tá pronto, tá? As pessoas às vezes têm preocupação de usar creme de leite de lata ou de caixinha e achar que quando ferver ele vai talhar ou ficar com cara de talhado. Existe um segredinho assim muito simples para isso não acontecer. Se você tiver em casa fermento químico, fermento do potinho, você bota uma pitadinha de fermento, não vai dar cara de talhado, não vai acontecer nada, mas normalmente isso não é necessário não. Mas tem gente que fala, toda vez que eu faço isso acaba ficando com cara de talhado. Tem coisas na cozinha que não tem explicação, né? Às vezes é a mão das pessoas, não sei, mas enfim. Vou acertar o sal, botar um pouquinho de sal aqui. Tá fervendo, tá? Misturar, acertar. Deixar ferver mais um tiquinho e tá pronto o estrogonofe. Eu vou montar um prato e vou apresentar o prato do estrogonofe para vocês, tá? Vou montar o pratinho. Aí eu fiz uma montagem de um prato, assim, uma refeição, nada demais, não fiz nada demais, montei um prato, uma boa refeição. E nós temos aqui nosso estrogonofe, arroz e batata palha. Não temos. Você tirou ele do quadro. Não temos. Eu tirei do quadro, gente. Sininho. Temos, então, aqui nosso estrogonofe com batata palha e arroz. Em alguns lugares, na Polônia, por exemplo, serve com purê de batatas, né? Então tem lugares que é batata cozida, batata palito, batata palha, mas enfim, a gente só sabe que estrogonofe é muito bom. Gostaram? Aproveita, clica no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal, divulga para os amigos, mostra para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom?